Vamos abrir, irmãos, a palavra em Lucas capítulo 10. Na semana passada nós meditamos do versículo 1 até o 16, onde o Senhor enviou 70 missionários à frente das cidades onde ele iria para pregar o reino de Deus, curar enfermos e avisar que o reino havia chegado. Alguém disse que Lucas capítulo 1 a 8 fala a respeito de quem é Jesus, e Lucas capítulo 9 a 18 fala sobre como seguir Jesus. E realmente existe muito disso nessas passagens. Nós temos visto que o Senhor está retornando para Jerusalém, para a última vez, que ele vai entrar em Jerusalém, para lá ser crucificado. Ele está nesse caminho de volta, e ele vai passar por parte da Samaria e também pela Pérea, que era uma região à direita do Rio Jordão, e iria voltar novamente. E muito desse material que nós encontramos aqui faz parte desse ministério na Pérea, onde só Lucas registra. Por isso a gente encontra várias passagens de Lucas que só ele falou sobre o assunto. Então eles foram enviados, eles fizeram a obra e retornaram. E agora a gente vai ver o retorno deles dessa missão no versículo 17. Diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Essa passagem vai falar muito sobre alegria. Aliás, uma das marcas também do Evangelho de Lucas é alegria. A alegria, muitas vezes, é produzida pelo Espírito Santo. E um assunto marcante no Evangelho de Lucas é o Espírito Santo. Então diz aqui que os 70 voltaram, e voltaram muito alegres. E a razão da alegria deles é porque eles expulsavam demônios. Os demônios se sujeitavam a eles, e por isso eles estavam alegres. Alguns autores acham que houve aqui alguma espécie de orgulho. A gente não sabe. O texto só fala que eles voltaram alegres. Pode ser que não não tenha havido orgulho. Mas o fato é que eles estavam alegres. É como quando a gente vai fazer a obra de Deus e consegue fazer, e a gente fica alegre por causa disso, não é? Mas especificamente, o que é uma coisa interessante é que eles não disseram assim: nós estamos alegres porque ouviram o Evangelho, nós estamos alegres porque nos receberam, porque se arrependeram, mas eles disseram: nós estamos alegres porque os demônios caíram como que aos nossos pés, eles se nos sujeitaram. A gente sabe que existe muito disso na igreja, as pessoas se alegrarem por causa de sinais, de milagres, de maravilhas, de coisas sobrenaturais acontecendo. Isso é sempre motivo de entusiasmo, de bastante impacto quando coisas extraordinárias acontecem. E o Senhor vai corrigir um pouco essa visão deles, de se alegrarem por causa dos demônios, por causa das maravilhas e dos milagres que eles viram. Versículo 18 diz assim: e disse-lhes, quer dizer, a resposta do Senhor: eu via Satanás como raio cair do céu. Essa é uma palavra bastante misteriosa. O que foi isso, Muita gente fica discutindo o que significa essa palavra do Senhor. Ele viu realmente o diabo caindo do céu quando os discípulos estavam expulsando os demônios? A Bíblia fala que o diabo foi expulso do céu, ele foi expulso da presença de Deus quando ele caiu.
e que também ele será expulso definitivamente, ele será vencido, será derrotado. Ele também foi derrotado na cruz, mas ele será definitivamente trancado quando Cristo voltar. A gente tem que entender que Jesus, muitas vezes, ele falava de forma figurada. Se a gente for interpretar tudo que Jesus diz de forma literal, nós vamos achar estranho, por exemplo, quando ele disse que ele era uma porta, ou quando ele disse que era o pastor das ovelhas. Então ele usa, como toda a Bíblia usa, linguagem figurada. O que a maior parte dos intérpretes acreditam que ele falou quando ele disse, eu via Satanás cair do céu, é como se ele estivesse dizendo assim, quando vocês começaram a expulsar os demônios, e eu estava acompanhando vocês, né, porque ele tinha as revelações, e é onisciente, como se ele dissesse assim, eu relembrei lá do início, quando Satanás caiu, e eu lembrei que Satanás vai cair no último dia, e que a minha vinda a essa terra, e a minha crucificação e ressurreição, será a razão pela qual Satanás vai para sempre ser vencido. Então é como se Jesus estivesse dizendo isso, quando vocês estavam lá vencendo os demônios, eu estava me relembrando, e visualizando quando Satanás será derrotado, e estava avaliando como essa obra que eu estou realizando vai provocar a derrota de Satanás. Ele deve ter falado dessa forma. Não é muito lógico que ele estivesse falando literalmente que na hora que os demônios estavam sendo expulsos, o diabo estava caindo do céu exatamente naquela hora, mas ele podia estar realmente se referindo ao início e ao fim, as duas vezes que Satanás realmente será derrotado. O início na vinda dele aqui e na segunda vinda. E aí ele fala no verso 19, outra vez algo que a gente deve interpretar de uma maneira mais simbólica do que literal. Olha o verso 19. Eis que lhes dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa aqui parece ser uma outra figura de linguagem, uma linguagem simbólica, porque a serpente, né, ela é o símbolo do diabo, porque o diabo usou uma serpente. O escorpião é um animal venenoso, a serpente é venenosa, o escorpião é venenoso, tanto que ele fala depois toda a força do inimigo. Então ele está falando toda a força do diabo, todo o poder do inferno, simbolizado em serpentes, escorpiões, eu vou dar poder para vocês vencerem. Eu digo isso porque não é algo literal, porque, não sei se vocês já viram, principalmente nos Estados Unidos, quando essa passagem em Marcos 16 fala que pegarão em serpentes, né, e não serão atingidos, e muitas igrejas começaram a fazer cultos com os crentes com serpentes na mão. Não sei se você já viu isso na TV, no passado. As pessoas pegando em serpente, com a serpente na mão e louvando a Deus, várias delas morreram. Várias delas morreram. Então, se essa passagem fosse literal mesmo, elas não poderiam morrer. Teria sido uma falha de Jesus, visto que elas eram servas de Deus, e elas morreram pelas serpentes, porque ficaram brincando com serpente, dizendo que serpente não faz mal nenhum, e morreram na mão dessas serpentes. Olha, ele diz que nós teríamos poder para pisar a serpente e pisar o escorpião e não teria dano nenhum. Só uma vez na Bíblia aconteceu algo parecido, foi quando o apóstolo Paulo estava lá diante de uma fogueira e uma serpente mordeu ele. E aí o veneno, né, não danificou a saúde de Paulo, ele continuou vivo, mas ele não pisou a cabeça da serpente nem do escorpião, a serpente que atacou ele. Então a gente vê essas passagens que elas têm como propósito dizer
Não que a gente não vai morrer se uma serpente picar a gente, ou que a gente pode brincar com serpentes e escorpiões. Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está usando uma figura para dizer: todo o poder do inferno não pode vencer o cristão, porque o Senhor nos deu poder para vencer Satanás e todo o inferno. Então isso é que o Senhor está dizendo aqui, e ele comprova, né? Senhor, os demônios caíram aos nossos pés. Aí ele está falando: realmente, eu via Satanás cair do céu, e vocês vão ter todo o poder sobre o diabo, sobre as trevas. Agora, olha que coisa interessante, o versículo 20. Mas não vos alegreis porque se sujeita aos espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Que palavra interessante é essa? Não é que o Senhor está dizendo que eles não podiam se alegrar de qualquer modo, mas ele está dizendo, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, vocês podem até se alegrar por isso que aconteceu, mas não é isso que é o principal. A maior alegria de vocês não deve ser que vocês conseguem expulsar demônios, ou falar em línguas, ou profetizar, ou curar enfermos. Não são essas maravilhas que devem ser a principal alegria de vocês, mas a principal alegria de vocês devem ser que vocês estão salvos. Salvos. A maior alegria de um cristão é que ele tem o nome dele escrito no céu, é que haja o que houver, ele estará para sempre com seu Senhor. Essa é a maior vitória que o cristão tem na vida, e é a maior vitória que ele tem contra o diabo, porque o diabo não está interessado se vai expulsar demônio ou não. O que o diabo está interessado é se ele pode levar nossa alma para o inferno com ele, e ele não pode. Então o diabo foi derrotado na nossa vida, porque ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode tirar a nossa salvação. E o Senhor está dizendo: a razão da maior alegria do crente deve ser a salvação dele. E é por isso que o Novo Testamento, em sua maioria, fala da salvação. É por isso que nessa igreja a maior parte das mensagens são a respeito da salvação, ou daquilo que gira em torno dela, porque a Bíblia é isso: a salvação e tudo que envolve ela. Então você não deve estar alegre porque você tem o dom A, B ou C em primeiro lugar. Você não deve estar alegre porque você tem uma conta bancária, porque você tem um carro, uma casa, ou porque você tem saúde. Você deve estar alegre em primeiríssimo lugar, porque você está salvo. Alegre-se, porque o nome de vocês está escrito nos céus. E quando a gente lembra de Mateus capítulo 7, meus irmãos, eu quero que você abra comigo, só para você relembrar, Mateus capítulo 7, olha por que o Senhor falou que não adianta se alegrar por causa de demônio, por causa de maravilhas. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está aqui, ó. Pessoas que expulsaram demônios e não eram salvas. Você se espanta com isso? Eu acho engraçado que tem gente que pensa assim: não, se o camarada expulsa demônio, é lógico que ele é crente e é lógico que ele tem muito poder. Não, não é lógico.
Não é. Por quê? Por causa de uma passagem como essa, por causa de que Judas, muito provavelmente Judas, expulsou o demônio. Como é que a gente sabe disso? Porque o Senhor mandou os 12 para uma missão e disse: vão, pregam o evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios, e vão de 2 a 2. Então você imagina, Judas foi com um outro apóstolo, verdadeiro cristão. Se ele chegasse nos lugares e ele, Judas, não expulsasse demônios, não curasse enfermos, o companheiro dele diria assim: opa, tem alguma coisa de errado com ele. E quando lá na mesa que o Senhor falou: um de vocês vai me trair, logo levantariam os 3 ou 4 e diziam: é Judas, porque ele não expulsava demônio. Isso significa que Judas, muito provavelmente, fez o que os outros apóstolos fizeram. Mas pelo poder de quem? Ah, meus amados, aí eu não sei. O que acontece é o seguinte: Deus pode usar pessoas que não são crentes para realizar algum milagre. A Bíblia fala sobre isso. Que Deus usou não crentes que realizaram certos milagres. E também o diabo e os demônios podem realizar milagres. A Bíblia fala sobre isso em 2 Tessalonicenses capítulo 1, que o diabo pode realizar prodígios. Mateus 24 fala isso também. E criar coisas que vão fazer as pessoas pensarem que aquilo ali vem de Deus. Tá? Vamos voltar em Lucas 10? Então, meus irmãos, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: não se alegre porque você tem dons, porque você expulsa demônio, porque isso, porque aquilo. Alegre-se porque você é salvo, certifique-se de que você é salvo. Tenha certeza que você é salvo. E tendo certeza, comemore o fato de você ser salvo. Porque essa é a coisa mais importante que existe para cada um de nós. Vocês viram isso aqui, irmão? Vocês viram como esse versículo 20, ele confirma aquilo que eu falo aqui, ano após ano, que o mais importante é ser salvo? E está aqui o Senhor falando: alegre-se, por seu nome está escrito no céu. E uma coisa interessante, quando a gente pensa que o nosso nome está escrito no céu e a gente se alegra na nossa salvação, se a gente é salvo de verdade, qual conclusão nós chegamos? Vamos dizer, quem é responsável por eu ser salvo? Sou eu? Não, é Ele. Então, quando eu penso que o meu nome está escrito no céu, eu lembro da graça de Deus. Veja, aqueles homens estavam alegres porque os demônios estavam caindo nos pés deles. Talvez houvesse alguma vaidade, não sabemos, mas o fato é que eles estavam alegres porque os demônios estavam caindo nos pés deles. Os demônios se sujeitam a nós. Eles não estavam falando: olha, nós estamos alegres que os demônios se sujeitam ao Senhor, e aí eles caíram diante de nós. Não, se sujeitam a nós. Agora, quando você pensa na salvação, embora muitos crentes, erradamente, por uma visão errada da Bíblia, muitos crentes, infelizmente, muitos crentes parecem, alguns, parece que dão glória a eles por causa da sua salvação. Quando a gente pergunta: por que você é salvo? Não, porque eu me arrependi, porque eu criei, porque eu me converti, porque eu deixei isso, deixei aquilo, me entreguei ao Senhor e tal, quer dizer, não é bem isso. Por que nós somos salvos? Por causa da graça de Deus. Mas nós não nos convertemos, nós não cremos, nós nos arrependemos? Sim, mas tudo por consequência da graça de Deus, da obra do Espírito Santo, da regeneração. Então,
o Senhor fala: olha, a principal coisa que podia acontecer a vocês é vocês serem salvos. Se alegrem por isso. Se cada irmão entendesse isso, viveria uma vida feliz. Ah, eu estou duro, mas eu sou salvo. Eu estou doente, mas eu sou salvo. Ah, eu estou triste, mas eu sou salvo. Eu estou deprimido, mas eu sou salvo. Ah, minha família está, poxa, um monte de dificuldade, tragédia, problema, mas eu sou salvo. É isso que o Senhor quer. Alegre-se pela salvação de vocês. Porque custou tanto, né, irmão? O sangue do Salvador foi derramado na cruz, e aí a gente não vai se alegrar por isso? Ele escreveu o nosso nome no céu, no livro da vida, ele nos deu a vida eterna, e a gente não vai se alegrar por isso? É uma ingratidão muito grande se a gente não se alegrar com a salvação. E é o que às vezes pode acontecer com a gente. Veja o versículo 21. Agora a gente vai ver uma coisa interessante. O Senhor vai se alegrar. E Ele vai se alegrar pela mesma razão, pela salvação dos perdidos. Ele falou assim: alegrem-se pela salvação de vocês. E agora Ele vai se alegrar pela salvação deles. E só para lembrar os irmãos, que talvez não saibam disso, é a única vez na Bíblia, nos Evangelhos, que fala sobre a alegria do Senhor. Lá em Hebreus 12, 2, fala que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Então faz referência à alegria do Senhor. Mas nos Evangelhos, a única vez que fala que Jesus se alegrou foi aqui. E 3 vezes fala que ele chorou. Ele chorou no túmulo de Lázaro, ele chorou em frente à cidade de Jerusalém, na semana que ele foi crucificado, e diz Hebreus, não os Evangelhos, Hebreus diz que ele chorou no Getsêmani. 3 vezes chorou. Quantas se alegrou? 1. Quer dizer que ele não se alegrava? Não, claro que não. Sendo ele Deus, é claro que ele se alegrava. Mas quer dizer também que ele se entristecia muito por esse mundo perdido. Por isso ele é chamado de homem de dores, experimentado nos trabalhos. Por isso nós lemos recentemente que ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Até quando estarei no meio de vós? Ele sofria muito, ele chorava, mas aqui ele se alegrou. E o mais interessante, só Lucas fala isso, gente. Olha, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. É o único evangelista que fala isso. Lá em Mateus 11, nós temos esse texto, e o texto diz assim: respondendo ele, disse: graças te dou, ó Pai. Aqui Lucas diz que nesse momento que ele fala isso, e logo após ele vai falar: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Nesse momento, ele se alegrou. E se alegrou no Espírito Santo. O que significa essa expressão? Significa, vocês sabem que Jesus, o homem Jesus, ele tinha toda a plenitude do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo de uma maneira que nunca ninguém foi. João fala que ele recebeu o Espírito sem medida. Toda a plenitude do Espírito Santo o encheu. O homem Jesus. Então o Espírito Santo operou no homem Jesus, causando-lhe essa alegria. E eu quero dizer para você, irmão, que um dos sinais que se você está cheio do Espírito Santo, um dos sinais disso é que você se alegra muito. Mas não se alegra com as coisas dessa vida, não. Você se alegra com as coisas de Deus, que é o que vai acontecer aqui com Jesus. Se alegrar com coisas do mundo, todo mundo se alegra, gente. Isso é bobagem. Bobagem isso. Ah, eu ouvi um negócio lá, eu fiquei alegre. Ah, meu time ganhou, eu fiquei alegre. Ah, eu fui passear, fiquei alegre. Isso aí, qualquer ser humano passa por isso. Agora,
se alegrar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, só quem está cheio do Espírito. E diz o texto então que ele se alegrou no Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo produziu no homem Jesus grande alegria. E a alegria dele foi por causa da salvação. Olha o que ele vai falar nesse verso 21. Ele disse, olha o que ele disse: graças te dou. Olha a ação de graças aqui, que nós devemos ter também pela salvação. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele chama Deus o Pai de soberano, né? Graças te dou, ó Pai. Jesus nunca orou assim, Pai Nosso. Ele ensinou a gente a orar assim, mas ele nunca orou Pai Nosso. Por quê? Porque o relacionamento dele com o Pai é totalmente diferente do nosso com o Pai. Ele é filho legítimo, nós somos adotivos. Então, como ele vai falar aqui no verso 22, ele tem um relacionamento totalmente diferente. Então ele fala, ó Pai, e chama o Pai de soberano, Senhor do céu e da terra. Quer dizer, aquele que dirige todas as coisas. Por quê que eu te dou graças, ó Pai? Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas ou aos pequeninos. Quer dizer, ele está dizendo, Senhor, eu dou graças a Ti porque Tu és soberano sobre a salvação. Tu és soberano. E no Teu plano, o Senhor deixou de fora os sábios e entendidos. Como ele diz aqui, sábios e inteligentes. Aqui, irmão, não é o QI da pessoa, sabe? Não é que ele está falando, por exemplo, que ele deixou de fora os cientistas, os grandes QIs da Terra. Não é isso, não. Sábio e inteligente aqui é aquela pessoa que se acha sábia e inteligente em si mesma e que não busca a sabedoria de Deus e que não precisa de Deus. Como Paulo fala em Romanos 12, não sejam sábios em vocês mesmos. Provérbios 3 também fala isso. Não seja sábio aos seus olhos. Esses sábios aos seus olhos e inteligentes são aqueles que recusam a mensagem do Evangelho. Então o Senhor falou, vocês são sábios e inteligentes, não querem sabedoria, vocês não precisam. Então de vocês vai ser ocultado. E a quem vai ser revelado? Aos pequeninos. Quem são os pequeninos? São aqueles que não são sábios e inteligentes, não são grandes, normalmente são as pessoas mais limitadas, com raras exceções. Você quer ver uma explicação dessa passagem? Abre em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. O Senhor bolou uma salvação de uma tal forma que barrou toda pessoa metida inteligente, metida sábia. Sabe aquela pessoa que diz, eu sei, não preciso de Bíblia nenhuma, não preciso de Deus nenhum para me ensinar nada. Aliás, eu nem acredito nele. Olha só, 1 Coríntios capítulo 1. E a passagem é longa, tá? Mas eu faço questão de ler com vocês, para vocês entenderem que Paulo está falando exatamente o que o Senhor disse na oração. Olha o verso 18. Porque a palavra da cruz, que é o Evangelho, né? É loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quer dizer, as pessoas do mundo olham para a mensagem, isso é loucura. 19. Porque está escrito, Deus disse, né? Destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Como que ele faz isso? Por meio do Evangelho. Olha só o verso 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor, quer dizer, o pesquisador desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Olha só, 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quer dizer, já que o homem, vendo a criação, vendo o universo, não deu glória a Deus,
não reconheceu a sabedoria divina por tudo que foi criado e desprezou a sabedoria de Deus, então Deus planejou salvar o homem pela loucura da pregação. Loucura aqui, irmãos, é entre aspas, né? Loucura aqui para o sábio que ouve, porque o evangelho é sabedoria pura, mas para o sábio segundo o mundo é loucura. Para a razão humana é loucura. Ele continua, veja o verso 22. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. O que quer dizer? O judeu quer milagre, o grego quer sabedoria. 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quer dizer, Deus arranjou um meio de salvação que dava ao mundo exatamente o que eles não queriam. Eles queriam milagre, eles queriam sabedoria, segundo eles achavam. E Deus manda Cristo crucificado. Cristo crucificado sempre foi tolice e loucura para o mundo. Lá nas catacumbas de Roma, não sei se você sabe, no primeiro século, as igrejas se reuniam nas catacumbas, porque era proibido ser cristão. Nas catacumbas tem um desenho feito lá daquela época, que é um homem numa cruz com a cabeça de um burro. Então, um ser humano desenhado, pregado na cruz, a cabeça de um burro, querendo dizer que aquele que morreu na cruz era burro e aquele que acredita naquele burro que morreu na cruz era mais burro ainda. Essa é a mentalidade do mundo. É porque a igreja hoje, irmãos, ela tem disfarçado a mensagem, sabe? A mensagem hoje da igreja é: tenha fé e você vai ser rico. Tenha fé e você vai ser maravilhoso. Tenha fé e você vai conquistar, vai conseguir, vai ser grande. A mensagem da igreja não é essa. A mensagem da igreja é: creia no Cristo que morreu pelos seus pecados ou você perecerá para sempre. Isso é loucura para o homem. Loucura. Como é que pode um Salvador que morreu numa cruz? Então, olha só, a mensagem não veio agradar o homem, veio se chocar diretamente com aquele que se acha sábio. Por isso o Senhor fez uma maneira, como diz a Bíblia, de dar graça ao humilde e resistir ao soberbo. Olha só o versículo 24. O 23 falou que a cruz de Cristo é escândalo para o judeu, loucura para o grego, né? Olha o 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quer dizer, para aqueles que Deus chama, em vez de se tornar loucura, se tornou sabedoria e poder. Olha o verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, é claro, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É claro, irmãos, olha como é importante ler a Bíblia, entender a Bíblia, interpretar a Bíblia direito. Se você interpretar, às vezes, palavra por palavra, você chega a conclusões absurdas. Por exemplo, se você tomar literalmente essa palavra de Paulo aqui, você vai dizer que Deus tem loucura e Deus tem fraqueza. Olha isso. E é claro que Deus não tem loucura nenhuma e nem fraqueza nenhuma. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está fazendo o que hoje, quando a gente escreve, quando você vai ler um livro ou uma notícia, seria assim, ó: porque a loucura, entre aspas, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus, entre aspas, é mais forte que os homens. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se você sabe que quando você coloca uma palavra entre aspas, muitas vezes ela significa que aquela palavra não é real, não é o significado verdadeiro. Então, o que significa essa frase? Aquilo que os homens acham que é a loucura de Deus, que é o Evangelho, é mais forte do que eles. E aquilo que os homens acham que é a fraqueza de Deus, que é o Evangelho, é mais forte que eles. Entenderam?
Então, olha como é que é importante você interpretar um texto e não ter interpretações precipitadas, né? Deus não tem loucura nenhuma, nem fraqueza nenhuma. Mas olha só o verso 26. Olha agora como ele vai falar exatamente o que o Senhor fala lá na oração. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, quer dizer, examine o seu chamado. Vocação quer dizer chamado. Que não são muitos os sábios, segundo a carne, quer dizer, segundo o pensamento humano, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Quer dizer, Deus não chamou muita gente rica, muita gente sábia e nem muita gente poderosa. É raro algum rico que é salvo, é raro algum poderoso que é salvo e algum sábio que é salvo. Por exemplo, na história da igreja, pregadores que foram extremamente dotados intelectualmente são raros. A maior parte são pessoas simples. E às vezes, muitas delas até ignorantes. Raríssimas vezes. Pessoas ricas, crentes, raríssimo. Pessoas poderosas, me diz um presidente de algum país, um rei ou um presidente de algum país que seja crente. Se tiver, eu não conheço. Talvez tenha por aí, em algum país remoto, algum presidente crente. Me diz algum presidente do Brasil, de todos que já houve, que foi crente? Nenhum. E nos Estados Unidos? Os Estados Unidos foi criado sobre o Evangelho. Existiram alguns, como Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era um presidente crente, de verdade. Talvez tenha havido um ou outro, mas a maioria não. Tá? Não são muitos poderosos, nem muitos sábios, nem muito ricos. Olha o verso 27. Mas Deus escolheu, olha a soberania de Deus na salvação. Mas Deus escolheu as coisas loucas, lembrando que essa palavra coisas não existe no original. Foi colocado só para completar, para dar mais sentido, para explicar. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e a palavra estiver em itálico, itálico é o quê? Aquela letra deitada, tá? Você lê uma palavra com a letra deitada, é que ela não tinha no original. Ela foi colocada ali para ajudar o entendimento. No original é assim: mas Deus escolheu as loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas desse mundo para confundir as fortes. Quer dizer, Deus escolheu justamente os menores para que os maiores ficassem olhando assim e falassem: o que é isso? Não é? Não é o que muita gente fala hoje, gente? As pessoas não falam: que esse negócio de crente é para pobre é que é crente. E gente burra, gente que não tem cultura, gente semi-analfabeta que é crente. Não são muitos os inteligentes, mas teve alguns que você pode falar assim para a pessoa: olha só, não é totalmente assim não. Você já ouviu falar de Isaac Newton? Existe uma disputa na história de quem é mais inteligente, Isaac Newton ou Albert Einstein. A maioria pende para Einstein. Mas o Isaac Newton, ele tinha um QI extraordinário, e ele inventou, ele ele sistematizou várias leis da criação. Ele foi um gênio da sua época. Ele era crente de verdade. Ele chegou a escrever um comentário sobre o livro de Apocalipse. Isaac Newton. Blaise Pascal, filósofo, matemático francês, um cientista, uma sumidade, um homem extraordinariamente inteligente, era crente. Então nós temos um ou outro ali que você olha: poxa, esse foi um gênio. E também uma ou outra pessoa poderosa, mas foram poucos, muito poucos. Então, ele continua no verso 28, Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Volta lá em Lucas 10.
Então, meus amados, o plano de Deus é o seguinte: demolir toda a sabedoria, inteligência e orgulho humano e abençoar e salvar toda a ignorância, humildade, simplicidade humana e assim glorificar o seu nome e não o nome de homem algum. Se você observar no Velho Testamento, você vai ver que Deus sempre escolhia instrumentos frágeis para fazer a obra dele. Ele escolheu o filho de uma prostituta, Jefté. Ele pegou Gideão, quando Gideão estava com 32 mil no seu exército, ele falou, é muita gente. Aí fez lá uma seleção para que ficasse somente 300. Ele chamou Moisés, não quando ele tinha 40 anos e estava no palácio, mas quando ele já tinha 80 e estava lá no deserto. Ele escolheu Jacó e não Esaú, sendo que Esaú era mais homem do que Jacó, em caráter humano, vamos dizer assim. Ele escolheu realmente, escolheu a mim, escolheu você. Ele realmente faz as escolhas dele para a glória dele. Lucas capítulo 10, então, o Senhor está dizendo no verso 21, ele está orando: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Aí você diz assim, mas gente, por que Deus fez isso? Qual é a razão? Olha só o que ele diz: assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Ponto final. Por que foi isso assim? Porque assim, ó Pai, o Senhor quis que fosse. Que palavra maravilhosa. Irmãos, quando nós estivermos diante dos mistérios de Deus, e que a gente pensar assim, por que Deus fez assim? Por que Deus fez desse modo? Por que Deus fez do outro modo? Por que Deus age dessa forma? Você fale que nem o Filho de Deus. Porque assim, Senhor, foi a tua vontade. Ponto final. Não há explicações, meus irmãos. Deus não se explica para ninguém. Quer dizer, não estou falando assim agora, ninguém explica a Deus, não é isso. A Bíblia explica a Deus e a teologia explica a Deus, o crente sabe quem é Deus. Mas o que está dizendo é o seguinte, o que eu quis dizer é o seguinte: Deus não dá explicações. Ele é soberano. Como é que começa a Bíblia? Se a Bíblia fosse um livro humano, a Bíblia começaria assim: certo dia, em certa época, houve um Deus. E ele era formado assim, 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 e ele era assim, 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 e ele pensava isso e aquilo, ele foi formado assim, 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 ele... Como é que a Bíblia começa? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Mas quem é esse Deus? De onde ele veio? Como ele é? E qual é a substância de Deus? Deus se revelou e mostrou algumas coisas que ele é. Mas as suas vontades secretas, os seus planos, os seus propósitos mais profundos, nós não temos condição nem de saber, nem de conhecer. Ele é Deus. Você sabia que o Senhor, na sua palavra, Ele não requer que a gente entenda, mas que a gente creia? E que crer é diferente de entender? Ele quer que a gente creia nele. Que a gente diga assim, em cada situação, acontece uma tragédia na sua vida, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É isso. O Covid aí matando milhões, centenas de pastores morreram esse ano, no ano passado no Brasil. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. É assim que a gente deve ser, irmãos. O Senhor Jesus orando não deu explicação a ninguém, só falou assim, porque assim o Senhor quis. E é isso que deve estar na nossa mente como cristãos. Hoje nós estamos vivendo uma geração que quer explicação de tudo.
E até o crente está querendo explicações de Deus, querendo colocar Deus contra a parede. Por que o senhor fez isso? Eu não consigo entender isso, eu não aceito isso. Por que o senhor fez isso? E por que Deus é assim? Que Deus é assado? E porque Deus é injusto? Deus não pode lançar almas no inferno. E Deus não... Não, Deus não... Isso não é coisa de servo de Deus. Os teólogos, eles dizem o seguinte, olha que argumento interessante. Se a nossa mente humana, pecaminosa e finita, conseguisse compreender Deus, ele não seria Deus. Entendeu isso? Se nós conseguíssemos entender Deus plenamente, estudando Ele, conhecendo Ele totalmente, Jesus vai falar isso agora mesmo sobre isso. Ele seria um ser finito, ele seria um ser simples, que nossa mente fraca poderia explicar. Mas porque Ele é Deus, um ser extraordinariamente gigantesco, a nossa mente não consegue, irmão. Tudo que a gente conhece de Deus está na palavra, porque Ele revelou. A gente às vezes não entende isso. As religiões do mundo foram tentativas do homem conhecer Deus. Aí deu o desastre que deu. A religião de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, é Deus se revelando a nós. Por exemplo, cada um de nós foi salvo porque Deus veio a nós. E aí, como resposta, nós viemos a Ele. Como diz em 1 João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando o Senhor fala em João 15, não foram vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi vocês. Então, irmãos, se a gente tem um Deus que cabe na nossa mente, que a gente pode explicar Ele com perfeição, de forma completa e exaustiva, então Ele não é Deus. A gente não consegue entender nem os anjos. Aliás, a gente não consegue entender nem a gente mesmo. Até hoje a ciência está estudando o ser humano e cada vez ela aprende mais coisas. O cérebro humano é um mistério, que cada década que passa a ciência aprende mais alguma coisa. Como é que a gente vai entender o cérebro de Deus? A não ser por aquilo que Ele revelou. Moisés fala assim, Moisés fala isso, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós, as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. É isso. Você acha que Deus revelou tudo sobre Ele? Que isso. Nem todas as páginas de todos os tempos, de todo o universo caberiam quem é Deus. E é isso que ele vai falar aqui. Olha só o versículo 22. Jesus dizendo, tudo por meu Pai me foi entregue. Primeira coisa, a gente vê a grandeza de Cristo, né? Ele recebeu tudo de Deus. Tudo que é do Pai é dele. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E nem quem é o Pai, senão o Filho. O que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo o seguinte, o Pai e o Filho, junto com o Espírito Santo, formam a divindade. A gente já entra no mistério da divindade quando a gente entra na Trindade. Como é que pode um Deus existir em três pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo serem três pessoas distintas. Aqui ele está falando, eu sou uma pessoa, o Filho, o Pai é outra pessoa que me deu todas as coisas. Quer dizer, tem três pessoas dentro de um único Deus. Isso é um grande mistério. E aqui ele fala o seguinte, eu acabei de falar aqui, quem é que conhece Deus? Nem os anjos, que já o adoram há milhares e milhares de anos, talvez milhões de anos, Deus o sabe, porque não está marcado na Bíblia que época que os anjos foram criados. Então, todas essas eras e eras e eras, eles estão diante da face de Deus, eles não conhecem Deus plenamente. Aqui Jesus fala, ninguém conhece o Pai, senão Ele, o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. O que ele está dizendo é o seguinte, ninguém conhece Deus, senão Deus.
Aqui tem uma afirmação da divindade de Cristo. Meu irmão, não aceite jamais qualquer ensino que diga que Jesus não é Deus. É blasfêmia e é um absurdo diante da Bíblia. A pessoa bate a porta da tua casa com uma Bíblia na mão e com uma revista, querendo mostrar na Bíblia que Jesus não é Deus. Isso se não fosse trágico, seria comédia. O Novo Testamento, em praticamente cada página, afirma a divindade de Cristo. Aqui tem mais uma afirmação. Quem é que pode conhecer Deus? O próprio Deus. Então o Pai, quem pode conhecer? Só o Filho, porque Ele é Deus também. Olha a grandeza de Cristo. Agora olha que coisa maravilhosa. No final, ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Filho de Deus é o mediador entre nós e o Pai. O Filho de Deus é aquele que revela o Pai para a gente. Claro, não de uma forma completa como Ele tem a revelação, mas de uma forma satisfeita, uma forma já suficiente. É por isso, irmão, que a gente não deve achar que ninguém explica Deus. Deus é perfeitamente explicado, tudo aquilo que a gente precisa saber na Escritura Sagrada. Nós não temos a compreensão completa de Deus. Mas essa frase, ninguém explica a Deus, é uma frase complicada, perigosa, e que pode ser usada de uma forma errada pelos incrédulos. Que podem olhar assim e falar, ninguém explica a Deus, bem que eu sabia. Então os crentes estão lá perdendo tempo, a Bíblia é uma farsa, não tem nada, porque ninguém explica a Deus. A Bíblia explica aquilo que Deus quis revelar e é o suficiente para nós conhecermos Deus e sabermos quem Ele é, qual o seu propósito, qual o seu caráter, qual a sua natureza. Sabe, a gente sabe muita coisa a respeito de Deus, Ele se explicou na Escritura Sagrada. A gente não pode achar que, como quem pensa assim, são os incrédulos e filósofos que dizem que Deus não pode, se é que Ele existe, Ele é um ser assim, sabe, místico, esotérico, que ninguém nem sabe como Ele é. Não, a palavra de Deus diz como Ele é, quem Ele é, qual o caráter dEle, qual a vontade dEle, qual é a obra dEle. Ele explica o suficiente para nós. O que Jesus diz, e que eu estou tentando explicar para vocês, é que a gente não conhece Deus totalmente, em toda a sua plenitude. Primeiro, porque Ele não revelou. Segundo, porque se Ele revelasse, a gente não conseguiria apreender nessa cabecinha tão pequena que a gente tem todo o mistério de Deus. Tá? Por exemplo, Deus é espírito. O que é espírito? Alguém sabe? A gente só sabe o que o espírito não é. O que o espírito não é? Matéria. É a única coisa que a gente sabe. Deus não é material. Só isso que a gente sabe. Então, tudo em Deus é extraordinário. Por exemplo, Deus é onipresente. Ele está em todo o universo e Ele não se divide. Porque se você é um ser assim, de repente você fala assim, vou mandar um pedacinho de mim para cada lugar. Mas Ele está completamente perfeito em cada lugar do universo e fora do universo. E Ele não divide um pedacinho dele para cada lugar. Como é que você pode pensar numa coisa? Tudo que fala a respeito de Deus é maior do que a nossa cabeça pode entender. Entendeu? A gente entende o básico. A gente diz assim, Deus é assim. Mas o que é isso, gente, de forma assim? Por exemplo, a providência de Deus. Deus dirige cada acontecimento a cada segundo, em cada canto do universo. Como é que pode uma coisa dessa? Ele dirige para que cada acontecimento
ocorra exatamente como Ele quer, desde antes da criação do universo. Gente, se duas pessoas falarem comigo ao mesmo tempo, eu acho que eu só vou conseguir ouvir uma, mas Ele ouve milhões e milhões de pessoas falando com Ele ao mesmo tempo. Gente, a gente é muito inocente, tolo, quando a gente pensa em Deus de uma maneira pequena, sabe? Ah, Deus, 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 como se fosse um amiguinho nosso, como se fosse alguém. Deus é extraordinário e deve fazer a gente ficar de queixo caído. E tem pessoas que não gostam, não, elas falam assim, não gosto nem de pensar nessas coisas, minha cabeça funde, né? Eu fico todo... Dê glória a Deus, porque você tem um Deus assim mesmo, e tente mesmo imaginar assim, pensar como é que pode, que coisa... Você tem que ficar espantado com Deus, maravilhado com Deus. Ele deve fazer mesmo, enrolar teu cérebro, porque você olhar e falar, nossa, você tem que ter uma noção da grandiosidade dele. É importantíssimo isso. E as pessoas evitam isso. Não consigo entender, então não quero nem pensar. Pensa. Como é que pode um ser, no meio desse caos que é esse mundo, controlar cada acontecimento de tal maneira que tudo cumpra o propósito dele? Rapaz, é impressionante. E isso que eu estou falando, não é que eu estou falando de mim, não, está na Bíblia. O Filho de Deus, por exemplo, só para ilustrar rapidamente, com muita simplicidade, o Senhor Jesus falou assim, não cai nenhum pardal por terra sem o Pai. Porque aquela palavra vontade do Pai não está no original, não. Ele disse o seguinte, não cai um pardal por terra sem o Pai. Quantos bilhões de pardais tem no planeta? Não cai um sem o Pai. Só para desmistificar uma coisa, não está escrito na Bíblia que não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus, não. Não está escrito, não. Esse aí a gente criou. O que está escrito é que não cai um pardal sem a vontade do Pai. É claro que não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus. Não cai uma gota de água na terra sem a vontade de Deus. Mas não está escrito na Bíblia que não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus. Às vezes a gente diz algumas coisas, está escrito na Bíblia isso assim, assim, e não está. Então, por isso que é importante a gente ler a Bíblia diariamente, conhecer a Bíblia, para a gente saber o que está e o que não está. Então, o Senhor, Ele agradece, veja só, Ele falou assim, não se alegrem por causa que vocês estão expulsando demônios, alegrem-se porque vocês são salvos. Aí logo a seguir Ele fala, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor ocultou essas coisas dos poderosos desse mundo e salvou esses pequeninos que estão aqui na minha frente. Esses 70 aqui, os 12, o Senhor salvou essa gente pobre, escolheu essa gente que não era ninguém, eu te dou graças. E por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor quis. E aí ele passa na oração ainda a falar que ele recebeu tudo do Pai e que ele é a plena revelação, só ele conhece o Pai, ele só pode revelar, só ele pode revelar Deus. E aí ele fala no verso 23, olha, e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, essa cena é interessante, tudo indica que haviam muitas pessoas ali, e os 70 e os 12, ele separou os discípulos, vem cá, venham aqui, separou eles, e colocou à parte, e disse assim, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Ele está dizendo o seguinte, olha, Davi, Samuel, Isaías, Ezequias, Josias, Abraão, todos quiseram ver o que vocês estão vendo agora. Vocês estão vendo a mim
em carne e osso, o Messias que todos estavam esperando, vocês estão vendo agora. Vocês estão ouvindo a minha voz, a voz do Filho de Deus, do Deus que criou todo o universo. Vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Bem-aventurados seus olhos, porque veem, seus ouvidos, porque ouvem. E claro que ele não estava só falando de olhar fisicamente e ouvir fisicamente. Estava falando, bem-aventurados são vocês, porque vocês entenderam a minha mensagem, vocês receberam a revelação, vocês creem em mim. Felizes são vocês. Então, olha só, irmão. Não se sujeite, não se alegre porque os espíritos se sujeitam a vocês. Se alegrem porque vocês são salvos. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Graças te dou, ó Pai, porque o Senhor fez isso com eles. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Bem-aventurados são vocês. Muitos quiseram e não viram o que vocês estão vendo. O que ele está dizendo? Que nós, aí você diz assim, mas nós não vimos Jesus, né? Nós não ouvimos a voz dele literalmente, mas nós temos hoje o que Davi não teve, o que os profetas e os reis não tiveram. O quê? Toda essa Bíblia. Davi não sabia nada a respeito de Jesus ser crucificado, embora ele tenha escrito o Salmo 22, que fala tudo sobre a crucificação. Ele não sabia, ele não soube da ressurreição, ele não soube da ascensão, quando ele estava aqui na terra. Ele não soube que Jesus viria dessa forma que ele falou. Quer dizer, ele não tinha a revelação que hoje nós temos. Então, irmão, nós devemos nos alegrar que somos salvos, devemos alegrar por Deus ter nos escolhido. Nós, seres insignificantes, seres que não são nada demais, somos pobres, ignorantes, pessoas bem comuns mesmo, abaixo até do comum, praticamente não temos importância para ninguém, e o Senhor fez essa obra maravilhosa, e nós somos bem-aventurados, porque vemos e ouvimos coisas espirituais que nos foram transmitidas na palavra, que a maior parte da humanidade nunca viu. E que os crentes do passado, da era do Velho Testamento, não viram quando estavam aqui. Então, irmão, o que o Senhor está dizendo é isso. Alegre-se por você ser salvo. Porque você é uma pessoa pequenina, insignificante, o Senhor te escolheu. E alegre-se porque eu revelei o Pai a você. Alegre-se porque você é um bem-aventurado. Porque 90% ou mais da humanidade está indo para o inferno e você está indo para o céu. Porque mais de 90% não conhecem Deus e você conhece. Conclusão. Graças te dou, ó Pai. Eu sou um bem-aventurado. Essa é a conclusão que você deve chegar. Se você conseguir chegar a isso, meu irmão, você vai ser feliz, você vai ser alegre. Por isso que Jesus falou, olha, não se alegra por causa de demônio, não. Se alegra por causa de milagre, de sinais, de maravilha, não. Se alegra porque você tem a vida eterna. E porque você não merecia isso. Você já pensou nisso, irmão? Quantas pessoas dão importância à nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Quem realmente sente falta de nós? Para quem nós seríamos fundamentais? Quase ninguém. Mas o grande Deus que criou o universo nos escolheu, nos chamou, nos amou e nos salvou. Isso é maravilhoso. Não preciso de mais nada. Ninguém me ama, como o pessoal diz, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. O Criador do universo me ama e me quer e me salvou. E um dia eu vou estar com Ele, com os anjos e com uma infinidade de irmãos,
e vamos nos amar perfeitamente, e vamos viver uma vida maravilhosa. Bem-aventurado, irmão, é você. Para de ficar cabisbaixo, desanimado, entristecido, reclamando. Feliz é você. É o que o Senhor quer dizer para a gente. Você é salvo? Você é um afortunado. Bem-aventurado. É isso que o Senhor quer que a gente saiba. Porque a pior coisa que tem é a gente ser salvo, o Senhor ter feito tanto por nós, e a gente viver uma vida de um derrotado, de um perdedor, de uma pessoa cheia de complexo, infeliz. Não. O Senhor não quer que a gente seja assim. Não importa quantos defeitos nós tenhamos, quantas necessidades nós tenhamos, não importa. Nosso nome está escrito no céu. Nossa. Isso importa. E que a gente possa tentar fazer com que outros nomes sejam escritos no céu também, através do nosso testemunho. Que o Senhor escreva outros nomes no céu através da gente, para a glória do seu nome.